Shalom, queridos irmãos, boa noite. Que bom que você está aqui. Vamos juntos adorar ao nosso Senhor, vamos engrandecer o nome dEle, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Neste momento eu quero te pedir para que você feche seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Querido Senhor Jesus, nós estamos aqui para te louvar, para te engrandecer. Queremos também ouvir mais de Ti, queremos aprender contigo mais a Tua palavra, Pai. Por favor, fale aos nossos corações e também venha receber o louvor que é devido ao Senhor. Venha, Senhor, visitar os nossos lares, os nossos corações, Pai. Venha transformar o que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, amém.
importa o lugar, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus poderoso, Deus e Rei, do céu Ele ordena e faz com o seu poder. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus poderoso, Deus e Rei, do céu Ele ordena e faz com o seu poder. Meu Deus soberano, Deus, faz o inferno tremer no mover de suas mãos. Meu Deus soberano, Deus, o seu nome é de poder, faz o mal se arrastar pelo chão. Enche de fogo a congregação, dá unção a seu povo, também salvação. Vem com sua glória e salva esta nação. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus poderoso, Deus e Rei, do céu Ele ordena e faz com o seu poder. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus poderoso, Deus e Rei, do céu Ele ordena e faz com o seu poder. Meu Deus soberano, Deus, meu Deus soberano, Deus, meu Deus soberano, Deus, meu Deus soberano, Deus. Irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Espero que você esteja bem e vendo esse vídeo. Espero que você tenha acompanhado aí o nosso canal, tenha curtido e tenha compartilhado. Porque nesse canal a principal matéria, o principal tema é Jesus. E nós vamos falar de novo, mais uma vez, de Jesus. Porque Jesus, Ele é uma fonte inesgotável de aprendizado e aplicação nas nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas todos os dias. E eu gostaria que você tomasse posse aí do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, da sua Bíblia, do seu bloco de anotação, e a gente vai meditar nessa palavra. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Atos capítulo 4, para que você acompanhe comigo a leitura, que você interaja comigo nesse momento, para que a gente possa meditar junto e aprender mais da palavra de Deus. Atos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Já deixei aqui separado. Na minha versão eu vou ler na versão NVI, mas você pode acompanhar na versão que você tiver aí ou vai ser transmitida aqui para você, tá bom? Então diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Uau, 5.000! E eu gostaria que você agora colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado por mais este dia. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos fazendo aqui a mesma coisa que Pedro e João faziam, falando e ensinando de Jesus, proclamando Jesus para as pessoas. É um privilégio, Pai, podermos, ó Senhor Deus, falar do Senhor. Senhor, nos ajuda a entender a revelação da Tua Palavra, colocarmos isso em prática na nossa vida e ajudarmos a pessoas que crerem e ouvirem essa palavra serem transformadas também. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom, meu irmão, nós acabamos de ver essa passagem extraordinária aqui de Pedro e João, onde eles acabaram sendo presos, mas depois tem o desenrolar dessa história que a gente vai falar já já. Mas antes da gente dar sequência nisso,
quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo ele falou fortemente ao meu coração no sentido de meditar no começo das coisas. E eu falei, mas Espírito Santo, o que é isso, meditar no começo das coisas? E ele falava assim, se Pedro e João, eles não tivessem a oração envolvida nos seus planos, talvez essa história não teria acontecido. Talvez essa história não teria sido registrada. E por que eu estou falando isso? Até chegar nesse ponto aqui, irmãos, que nós estávamos, que nós lemos agora em Atos 4, lá no capítulo 3, você não precisa abrir, mas você pode tomar nota aí para depois meditar. Pedro e João, como de costume, eles iam ao templo para orar por volta das 3 horas. Isso era um costume deles. E quando eles chegaram no templo chamado Formosa, havia um coxo que ficava lá, as pessoas o colocavam lá para que ele pudesse receber ali as esmolas das pessoas que iam ao templo ou estavam passando ali por perto, pela porta do templo, para que ele pudesse ali pegar as esmolas e se manter. Pois bem, Pedro e João estavam indo ali ao templo e esse aleijado os viu e falou, bom, vou ganhar mais uma esmolinha, mas ele não sabia quem é que estava chegando ali. Eram discípulos de Jesus que estavam chegando ali. Assim como eu e você, discípulos de Jesus, que fizeram a diferença. E eles chegaram e nós já ouvimos essa passagem algumas vezes, e Pedro, olhando para aquele coxo, falou, olha, não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, pelo nome de Jesus, levanta aí e anda. E o milagre aconteceu. E aquelas pessoas que viram aquilo ficaram admiradas ao ver os discípulos de Jesus fazendo a diferença. Então, uma coisa que a gente já começa a aprender que todo o começo precisa ter a oração ali envolvida. Porque eu fiquei pensando, já pensou se eles não fossem orar, se eles dessem várias desculpas ali, falar, hoje está chovendo, eu não vou orar não, porque está muito frio, está chovendo. Amanhã eu oro. Não, está muito calor, olha, eu não vou orar. Já pensou? Talvez essa história aqui não teria sido registrada, mas eles se permaneceram ali firmes e foram orar, porque aquilo era um costume, a oração. E a gente pode aprender que a oração ela precisa fazer parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela precisa se tornar hábito e costume nas nossas vidas. Porque quando nós traçamos planos, irmãos, nós traçamos nossos objetivos, nós devemos colocar isso em oração. Nós devemos pedir essa direção de Deus. Porque nós traçamos nossos planos, os nossos planos nos direcionam para as nossas ações, e a execução dessas ações nos fazem colher os nossos resultados. Então a oração precisa estar e fazer parte dos nossos planos. Independente da área da nossa vida, ela precisa fazer parte dos nossos planos. Porque quando ela faz parte dos nossos planos, nós, como discípulos de Jesus, nós fazemos toda a diferença. Amém? Então a gente na introdução a gente já consegue ali ver uma coisa muito bacana, que a gente sabe que precisa da oração todos os dias. Ela tem que ser costume, da mesma forma que a gente almoça, toma café, janta, toma banho, tem que ter o tempo da oração. Tem que ter o tempo da oração, porque quando o discípulo de Jesus ele ora e ele tem a oração no seu plano, no seu cotidiano, no seu caminho, ele faz a diferença. Amém? Bom, e aí, devido a tudo isso, Pedro ele continuou, voltando ali para a nossa história, continuou falando de Jesus. Falou que esse nome cura, que esse nome ressuscita dos mortos, que esse nome transforma vidas. E ele não cansava de falar de Jesus, e ele falava de Jesus a todo momento, falando de Jesus. E assim eu e você devemos ser, falar de Jesus a todo momento. Você acorda de manhã, você vai falar de Jesus. Você vai lá no seu trabalho, está acontecendo alguma coisa, glória a Deus quando acontece uma coisa boa. Quando não acontece uma coisa boa, você também fala, glória a Deus por isso também. Vamos aprender com isso, e sempre falando de Jesus. E chegando nesse capítulo que nós lemos agora em Atos 4, eles estavam nesse contexto, e foi que chegou
né, o guarda ali do templo, né, que zelava ali pelo templo, os sacerdotes e os saduceus. E viram que tinham muitas pessoas ali ao redor deles, porque eles continuavam a falar de Jesus. E quando eles estavam ali falando de Jesus, o que aconteceu que nós lemos? Eles foram ali foram presos e lançados na prisão. E um outro ponto que nós podemos aprender aqui, que quando nós estamos falando de Jesus, quando um reino está em expansão, ele sempre vai chamar a atenção daquelas pessoas que concordam com aquilo que você está falando, mas também vai chamar a atenção daquelas pessoas que não concordam com o que você está falando. Mas nisso a gente também pode aprender uma lição valiosa. Nós vimos ali que Pedro e João, eles continuaram ali falando, Pedro tomando a frente e falando e ministrando até eles terem sido presos, né, pelos sacerdotes, pelo guarda, pelos saduceus. Eles foram lançados na prisão. E o que isso nos mostra, irmãos? Isso nos mostra que quando nós formos falar da palavra de Jesus, vão ter às vezes pessoas que não vão gostar da expansão do reino de Deus. E o Espírito Santo, ele nos alerta nos dias de hoje, para que nós tenhamos cuidado. Porque hoje em dia, assim como naqueles dias de Pedro e João, muitas pessoas têm falado de Jesus. Nós temos falado de Jesus. Muitas pessoas gostam, outras pessoas não têm gostado de falar de Jesus. E se você é discípulo, o discípulo fala daquilo que o mestre ensina. E o nosso mestre nos ensina amor, compaixão. O nosso mestre nos ensina a palavra de Deus. Jesus nos ensina a palavra de Deus. É a palavra que salva. É a palavra que liberta. É a palavra que traz boas novas. É a palavra que traz ânimo. É a palavra que traz vida. É a palavra que traz luz. Nós falamos dessa palavra. E muitas vezes nós nos perguntamos, será que aquela pessoa é um bom partido? Será que é um bom amigo? Aqui nesse texto nós conseguimos perceber isso. Haverão pessoas que não irão gostar e nós devemos identificar. Não para julgar, mas sim para orar e ajudar essas pessoas. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Lembrem-se, todo reino ele vai ter amigos, mas ele também vai ter inimigos. Nós não podemos desprezar isso. E quando nós estamos falando da palavra de Deus, vão haver pessoas que também não vão concordar. Mas nós temos que permanecer firmes, porque a palavra diz que não vai ser por força, mas sim pelo Espírito. Mas nós não podemos deixar de falar. Temos que continuar falando das boas novas e das transformações que Jesus tem feito na nossa vida. E tenha certeza que as pessoas vão ouvir e elas vão ser impactadas pelo Espírito Santo. Assim como nesse caso, o reino estava em expansão ali, Pedro e João ali estavam fazendo o que o mestre pediu, proclamar o evangelho e em nome de Jesus. Tudo o que estava acontecendo era por intermédio de Jesus, pelo nome poderoso de Jesus. E isso acontece nos dias de hoje também, na sua vida e na minha vida. Quando nós falamos do nome de Jesus, muralhas vão cair, milagres vão acontecer. Mas mesmo assim, haverão pessoas que vão ficar incomodadas com isso. Nós temos visto isso hoje de uma forma latente. Então, não deixe de falar da causa que você acredita. Não deixe de falar do amor. Não deixe de falar daquilo que você acredita que é a palavra de Deus. E se algo está fora da palavra de Deus, tome cuidado. Porque o discípulo de Jesus fala daquilo que está na palavra de Deus. Que sejamos igual aos bereanos. Que nós devemos o quê? Vigiar ali e analisar as Escrituras. Amém? Então nós já aprendemos também aqui e aplicamos isso na nossa vida. Quando nós estamos falando de Jesus, nós temos que permanecer firmes, porque o discípulo fala daquilo que o mestre ensina. E o nosso mestre ensina a palavra de Deus. Amém? Bom, ainda nesse ponto,
um texto que eu gostaria de falar com os irmãos é o texto de Romanos 8:7. Romanos 8:7, ainda nesse contexto de que quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós estamos falando daquilo que o nosso mestre pede para que nós falarmos. E tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós temos que vigiar. Porque Romanos 8:7 está escrito assim: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Portanto, se falamos do que o mestre nos ensina, e se o nosso mestre fala na base da lei de Deus, porque é a palavra, todo aquele que vai contra a palavra pode ser considerado inimigo de Deus. Então nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que está fora da palavra. E se nós temos visto pessoas que têm falado aquilo que não está na palavra, nós devemos vigiar. Porque podem ser pessoas que querem te colocar na cadeia. Será? Temos que vigiar. Temos que vigiar. Nós, como discípulos de Jesus, não devemos deixar de falar do amor de Deus. Então, tudo aquilo, toda a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Lembre-se, os discípulos de Jesus, eles falam de coisas espirituais. E para o mundo, isso é loucura. Só através do Espírito é possível discernir. Então, meu irmão, ore a Deus, peça a Deus, tenha fé em Deus. E certamente nós falaremos de coisas que impactarão vidas de pessoas, que é a palavra de Deus. Não se deixe levar por opiniões contrárias ou porque não gostam. Fique firme na palavra de Deus e creia que ela é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através da palavra que é Jesus. Amém? Bom, uma outra coisa também que aconteceu, que a gente acabou não lendo, mas está adiante dessa história, que quando Pedro e João foram presos, eles ali foram interrogados no outro dia. Então eles foram lá, amanheceu e foram lá falar: poxa, o que vocês estão fazendo? Vocês estão aí, eu quero explicações, em nome de quem que vocês estão fazendo essas coisas? E aí a palavra diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, fala assim: em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, em nome de Jesus que nós estamos fazendo isso. Nós estamos prestando contas aqui de um ato de bondade. Nós estamos prestando conta de um coxo que voltou a andar. Então, isso é algo bom. E o que a gente aprende também, meu irmão e minha irmã, com essa passagem aqui, esse ponto? O correto continua sendo correto aos olhos de Deus. Então, não podemos deixar que os valores sejam invertidos. Eles estavam ali falando de algo bom e estavam querendo insinuar que eles tinham feito algo errado. Parecia que eles tinham cometido um crime. Um coxo tinha acabado de ser curado, tinha acabado de receber um milagre. Mas da forma que os opositores colocavam ali, parecia que eles tinham acabado de cometer um crime. E qualquer semelhança hoje em dia é mera coincidência. Fique firme na palavra, porque o que é certo continua sendo certo e está alicerçado na palavra de Deus, que rege os nossos valores e os nossos princípios. Seja firme, meu irmão. Seja firme no teu Facebook, seja firme aí no seu Instagram. Seja firme aqui no canal, compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe como discípulo de Jesus. Nós vimos que as pessoas que ouviram Pedro ali ministrar, elas creram e foi cerca de 5.000. Deus, apesar de tudo que está acontecendo hoje em dia, Deus tem nos abençoado com ferramentas que podem impactar a vida de milhões de pessoas. Mas nós, como os discípulos de Jesus, precisamos compartilhar e não deixar de falar de Jesus. Amém? Outro ponto aqui, avançando mais um pouquinho aqui pra gente, indo pro final já, fica firme aí.
E é disso que eu vou falar agora. A gente tem que ficar firme, porque assim como Pedro e João, eles estavam presos, estavam passando ali por dificuldades, mas eles não deixaram de falar da palavra de Deus. E Pedro e João, assim como eu e você, eram pessoas comuns, eram pessoas simples, eram pessoas muito comuns, tanto que os sacerdotes ali, ao interrogarem eles, perceberam que eram pessoas simples, mas também perceberam que tinham coragem. E essa coragem que é dada pelo Espírito Santo. E meu irmão, eu gostaria de te falar que o Espírito Santo ele te dá coragem para falar de Jesus. O Espírito Santo te dá coragem para continuar, para prosseguir. E ali os sacerdotes eles constataram ao falar e perceber a coragem de Pedro ali e João que realmente eles estiveram com Jesus. Que eles tiveram ali um encontro com Jesus, que eles andaram do lado de Jesus. Meu irmão, fique firme. Independente da pressão que você tenha passado, independente da circunstância, independente do cenário, tenha coragem, porque o Espírito Santo é contigo. Tenha coragem, porque você vai perceber, e as pessoas também, que você realmente está com Jesus. Você realmente é discípulo de Jesus. Porque independente da circunstância, você não vai se abalar, porque o Espírito Santo vai te ajudar. O Consolador, aquele que vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ele está comigo e está com você. Fique firme. Mesmo que a pressão seja grande, permaneça firme. E ainda nessa história, nós aprendemos aqui que no versículo 13, eles pediram ali para que eles parassem de falar de Jesus. Ali no versículo 13, eles percebem que eles realmente estiveram com Jesus e logo depois, na sequência da história, nós vemos que eles vão lá e falam assim, olha, eu não quero mais que vocês falem de Jesus. Não quero que vocês falem de Jesus. E lá por volta do versículo 19 dessa história, depois você acompanha aí, Pedro ali, cheio do Espírito Santo, ele fala assim, mas como que eu vou deixar de falar daquilo que eu vi e ouvi? Como que eu vou deixar de falar disso? E a gente aprende de novo com Pedro ali e João. Pessoas comuns, como nós, mas cheios do Espírito Santo, que eram discípulos de Jesus e sempre estavam falando de Jesus. O que nós aprendemos? Que mesmo em meio a circunstâncias adversas, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e vimos. Ah, mas eu ainda não vi. Mas você tem ouvido. Você tem ouvido e tenha certeza, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos e ouvimos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. E quando nós cremos, nós veremos o milagre. Então, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que se creres, verás a glória de Deus. Se você crê nessa palavra, você verá a glória de Deus. Hoje você tem ouvido. Se você não viu ainda, você tenha certeza que você está no caminho certo, porque você está ouvindo. E no momento oportuno, no momento de Deus, você verá a glória dele. Você verá um milagre na sua vida. Não deixe de falar dessa palavra. E o que a gente pode então concluir com essa passagem aqui de Pedro e João? Que a oração ela precisa estar nos nossos planos. Ela faz toda a diferença para que a gente alcance os nossos resultados. O discípulo, ele fala daquilo que o mestre ensina. E o mestre ensina a palavra de Deus. Independente das circunstâncias que nós estejamos passando, meu irmão, nós devemos continuar a falar de Jesus. Porque é só através de Jesus que a salvação, a cura, a restauração de vidas. É só através de Jesus que a transformação de pessoas. Só através de Jesus que a transformação de caráter. E por fim, nós não podemos deixar de falar
daquilo que nós temos ouvido e visto. Porque nós temos visto Deus agir nestes dias. E a misericórdia com a nossa nação, o nosso planeta. Então, fique firme em Jesus, creia em Jesus, coloque a oração nos seus planos, faça aquilo que o seu mestre pediu, seja um discípulo, fale da palavra de Deus independente das circunstâncias e não deixe de falar, porque certamente pessoas serão impactadas, assim como Pedro e João impactaram a vida de várias pessoas. E nessa geração, você tem recursos para impactar a vida de muito mais que 5.000 pessoas. Amém? Tenha certeza que Deus é contigo. Eu gostaria agora de falar com você sobre as contribuições. Bom, nós acabamos de ver a história de Pedro e João e a gente falou logo no comecinho dela como a oração ela precisava fazer parte dos nossos planos. Que a oração era extremamente importante para que a gente pudesse alcançar ali as nossas ações, os nossos objetivos e colher os nossos resultados. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos, aproveitando que nós acabamos de falar de Atos, né? Falamos em Atos dos Apóstolos e também está em Atos capítulo 10. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos, talvez 5, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa leitura. Diz sobre o centurião Cornélio, e diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Amém. Até aqui. Bom, irmãos, como nós estamos falando de contribuições, é muito interessante esse texto porque ele nos ensina duas coisas. E ele nos mostrou aqui no verso 4 que tanto as orações de Cornélio quanto as esmolas, as contribuições deles subiram até o Senhor. E fala também que estava ali como um memorial. Então a gente pode entender que não dá para a gente separar a questão que as contribuições elas são algo natural. Não, elas, assim como a oração, são espirituais. É algo espiritual. Tanto que nós acabamos de ler aqui que, assim como as orações, as esmolas subiram até o Senhor. E quando a palavra diz, aponta aqui para memorial, está dizendo assim: olha, o Senhor não se esqueceu. O Senhor não está se esquecendo. E isso nos gera expectativa de sabermos que o Senhor vai nos recompensar. Então, meu irmão, nesse momento, você deve estar vendo aqui do seu lado os dados bancários aqui da igreja, para que você possa fazer a sua contribuição e nos ajudar a continuar a proclamar o Evangelho e a espalhar aí essa mensagem da palavra de Deus. Então lembre-se que a sua contribuição, assim como a sua oração, é algo espiritual. A contribuição é algo espiritual. E nós, como discípulos de Jesus, devemos fazer aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Vou orar agora pelas contribuições e depois nós fazemos a oração final. Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada família que tem contribuído, Pai, para essa obra, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja abençoando cada família. Aquelas famílias que necessitam de uma porta de emprego, que o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego, esteja trazendo a provisão do alto, Senhor Deus, na área financeira para todos aqueles que estão precisando. Faz algo, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, ó Pai. Que o haja do Senhor na vida financeira dessas pessoas possa chegar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus.
que a sua contribuição suba, assim como as suas orações até o altar do Senhor, em nome de Jesus. E eu gostaria de te abençoar agora, meu irmão, que o Senhor lhe dê aí um dia abençoado de amanhã, que amanhã o Senhor te fale cada vez mais aí ao seu coração algo secreto, que a sua semana seja abençoada, que o Senhor te abençoe e te guarde a sua entrada e guarde a sua saída, proteja os seus familiares e a toda a sua vizinhança, em nome de Jesus, amém. Fique na paz e shalom. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou, garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo e pra sempre fiel. Shalom, amados irmãos, boa semana, fiquem na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro.